Pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre papéis na vida. A gente tem alguns papéis na vida, a gente exerce diversos papéis na nossa vida. Desde pai, desde marido, desde filho, desde profissional, desde amigo. A gente exerce vários papéis na vida. E a gente pode a gente pode fazer uma analogia desses papéis como pilares de uma mesa. Digamos, vamos ser bem visual, né? Digamos que a gente tem os pilares e a mesa está apoiada em cima dos pilares. A gente tem 4, 5 pilares e essa mesa está apoiada. Fazendo a mímica ficou uma porcaria, né? Mas a gente tem essa mesa apoiada. E aí quando um pilar está ruim, a mesa acaba balançando e acaba virando. E o que acontece se a gente simplesmente não der atenção a esse pilar e botar a mesa de novo em cima? O que acontece? Se está desnivelado, vai acabar caindo de novo. E aí parece que a nossa vida, se a nossa vida fosse, os pilares da nossa vida fossem os pés da mesa e a nossa vida, as coisas que tem em cima dessa mesa, a nossa vida desaba de novo. E se a gente, como é que a gente resolve isso? A gente começar a dar atenção a pilares da nossa vida. Os papéis que a gente acha importante. Como é que a gente pode fazer isso? Começa pelo menos primeiro listando quais são os papéis importantes que tu exerce na vida. E aí depois de tu listar todos e colocar no papel, no computador, sei lá o que quer que seja, mas fazer. Depois de colocar todos esses papéis que a gente exerce, começar a analisar um por um e ver em qual que tá fizemos uma escala de 0 a 10, quais que a gente está satisfeito com a nossa função, a gente está exercendo a função adequadamente para aquele papel. E a partir do momento que a gente tiver um pouquinho mais de clareza disso, a gente definir qual o ponto principal que a gente tem que dar atenção hoje, que se a gente der atenção hoje pode ser que resolva muitos outros. Só um exemplo, para elucidar, exemplos são bons para isso, para ficar um pouquinho mais claro. Numa formação que eu fiz, num curso que eu fiz, um treinamento, eu estava conversando com um dos instrutores depois, e ele estava com um problema muito grande, que ele estava praticamente se separando. E aí a gente conversando mais a fundo, ele foi explicando como que ele resolveu. Ele chegava em casa, ele chegava um pouquinho mais cedo do trabalho em casa, e aí eu pegava os filhos no colégio, se eu não me engano era mais ou menos isso, pegava os filhos no colégio, ia para casa e a esposa chegava um pouquinho depois. E aí quando chegava as crianças estavam agitadas porque ele não deu a atenção necessária para eles. E aí a esposa chegava do trabalho também estressada e carregada com todas as tarefas que fez durante o dia e pressões durante o dia, e aí vai de cada uma. E aí ela acabava ficando irritada com aquilo, ele também estava irritado, as crianças estavam irritadas, as crianças estavam super agitadas, e aquilo descambava numa discussão e o casamento dele estava quase acabando. E aí ele tomou uma atitude, que aí foi num dos pilares, o papel de pai. Naquele momento ele identificou que o papel de pai não estava fazendo muito bem feito. E aí conversando com o pessoal que trabalha com desenvolvimento humano, estava no treinamento, ele identificou uma simples ação que ele ia fazer quando chegasse. Ele ia chegar, obviamente iam lanchar, ia sentar no sofá e ia perguntar do dia de cada filho, como que foi o dia de cada filho, iam ler um livro, iam repassar o dia, que assim as crianças iam se acalmando para quando a mãe chegasse, a casa tá mais organizada, as crianças estarem mais organizadas, as crianças estarem mais calmas e eles conseguirem conversar. Então essa simples ação que era ele chegar em casa e não deixar ao léu as coisas acontecerem, ele simplesmente sentar e conversar e ler com essas crianças, resolveu o casamento e evitou um problema grande que poderia ter tanto para casal quanto para as crianças em pais separados, que a gente sabe que já é mais complicado. Então essa é a dica de hoje, dar atenção, ter atenção clareza que a gente tem pilares na vida, depois atenção a qual pilar trabalhar e aí depois uma ação em cima desse pilar. Certo, pessoal? Um grande abraço!